Olá, amigos, meus irmãos em Cristo, toda a turma aí da Igreja em Espírito e Verdade, né? A Igreja de Cristo, né? Meu nome é Carlos Alberto, eu moro no Distrito Federal, em Taguatinga, e eu queria dar um depoimentozinho rápido. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: olha, não sejam radicais em nada na vida de vocês. A radicalização, ela nos leva a fechar a mente para conhecimentos novos. Eu já fui espírita, católico e evangélico. Em nenhum desses lugares que eu passei, eu fui radical. E isso foi ótimo para mim, porque deixou minha mente aberta para receber uma informação nova, né? Para receber uma verdade, certo? Eu deixei de ir à igreja evangélica tradicional porque fui ler a Bíblia. Quando eu fui ler a Bíblia, isso tem uns 3 anos atrás, quando eu fui ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a perceber coisas diferenciadas que a igreja não pregava nunca. Algumas coisas, como, por exemplo, Mateus 24, versículo 34, por exemplo, né? De 1 a 34. Então, e outras coisas, Atos 17, 23, 24, que fala lá que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, etc. Então, coisas que as igrejas, chamadas igrejas, né, não pregam, não falam, não explicam, porque não é de interesse deles. E eu percebi isso quando? Lendo a Bíblia. Porque eu percebi que as pessoas na igreja não leem a Bíblia. Eles vão à igreja e ouvem o pastor, o capítulo, o versículo e pronto. É aquilo ali, a palavra dele é a palavra de Deus para eles. Certo? E eu acho que o aluno, ele tem que ler o livro. O aluno tem que ter o professor e tem que ler o livro também. Certo? Isso faz parte do aprendizado. Né? E eu fui ler o livro. E fiquei sem congregar. Depois eu recebi um vídeo, há um ano atrás, do Geraldo. Aí comecei a acompanhar o Geraldo e percebi que ele tinha o pensamento já e a ideia formada da verdadeira verdade que está na palavra do Senhor, na Bíblia, que batiam com o que eu estava lendo e vendo e percebendo dentro da Bíblia, no que eu lia. E isso mudou minha vida, porque eu passei a ter um professor. Quer dizer, eu ampliei o meu conhecimento, estou ampliando o meu conhecimento, porque eu tenho um professor. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, Novo Testamento, né? O Velho é bom também, mas é para agregar cultura e conhecimento, né? Nós estamos sob a nova lei, para nós mesmos, vivência, como andar nesse planeta, nessa terra, é o Novo Testamento, né? Então, com Geraldo, eu ampliei. E hoje eu percebo claramente que o que Jesus quis dizer, abre aspas, meu fardo é leve, né? Fecha aspas. Hoje eu percebo isso, porque juntou o útil ao agradável. Eu leio a Bíblia, vejo o que está escrito, percebo as coisas e o Geraldo me explica, amplia e me passa coisas novas e eu vou lá e busco. Tal. Então quero agradecer muito ao professor Geraldo pelas pérolas que ele coloca aí e agradecer ainda mais porque ele tem sacrificado bastante, aumentando o seu trabalho, né, a sua dedicação. Ele passou a fazer aí antes de trabalhar, né, as lives antes de trabalhar. Aí ele volta do trabalho e faz outra. Tem os dias lá da reunião lá na sala lá que se reúnem, né, para estudar a palavra do Senhor, louvar e orar, né? E então eu sei que é uma vida sacrificada. Ele está sacrificando para o nosso bem, para o bem de cristãos como ele, para o bem da igreja de Cristo. Quero agradecer, Geraldo, a você por isso. Agradecer também a sua família, porque também está empenhada nessa causa. E muitas vezes deve sentir a sua falta como marido, como pai, né?
a sua família em geral, fora eles também, porque a sua dedicação exige tempo. Você tem que ter tempo, inclusive, para estudar, para fazer um levantamento do que você vai falar, né? Entendeu? Então eu quero deixar aqui claramente o meu agradecimento a você por tudo. Eu tenho passado para algumas pessoas as suas lives, ó, os seus vídeos no YouTube. Alguns já estão acompanhando, minha irmã, por exemplo. Tenho primos que também estão te acompanhando, né? Alguns eu não sinto preparado para falar, não falo, porque tem pessoas que são radicais. É aquilo que eu falei no início. Então não tenha a mente aberta nem para parar para observar, né? Muitas vezes a gente não vai por um determinado caminho, mas você para e observa. Pode ser que ali você vai achar alguma coisa boa, ou não. Se não, você descarta. Se for bom, você vai, né? É assim que a gente aprende, é assim que a gente tem que viver. Senão a gente muitas vezes passa por coisas maravilhosas nessa vida. E como nós estamos tendo agora as pérolas do Geraldo, que são coisas maravilhosas, né? Então quero agradecer mais uma vez e agradecer a todos os inscritos, né, que dão aquela força também, que estão juntos, estamos juntos aí, e mandar um abraço para todos e para o povo do Rio de Janeiro. E eu tenho amigos aí no Rio de Janeiro, inclusive alguns que eu já não vejo há alguns anos, parecem até que estão perdidos, né? Mas não perdidos na minha mente e no meu coração, não. Eu sou fiel aos meus amigos, passe o tempo que passar. Como sou fiel a Deus, a Jesus, Deus que hoje é um só, né? Então, obrigado por tudo, viu, Geraldo? E fique na paz, tá bom? Um abração a todos.